Graça e paz, irmãos. Vamos começar mais um culto, de terça-feira. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, agradecer a igreja, a oportunidade de estarmos aqui falando do Senhor, a Iraci que me convidou para fazer uma mensagem, Porque eu não sou pregadora. Eu sei que é até meio difícil, a gente estar falando, mas não é nós que nos capacita, Não é nós é Deus que nos capacita, Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. E vamos orar, Para que o Senhor venha falar conosco. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Sê tu comigo, Senhor, unge os meus lábios, Senhor, para falar do teu amor, para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Sou grata a ti, Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, em quem eu tenho crido, confiado e esperado. Irmãos, Deus assim trouxe no meu coração uma passagem que está lá em Lucas 19, o 41 e 42, que diz assim: Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Enquanto Jesus fazia sua entrada triunfal em Jerusalém, as multidões celebravam. Jesus, quando entrou na cidade de Jerusalém, a palavra do Senhor diz que ele chorou. Ele chorou quando se aproximou da cidade. E por que Jesus chorou? Porque Jesus, quando entrou na cidade, ele chorou. Enquanto a multidão ria, a multidão se divertia. A palavra do Senhor fala que elas riam, elas festejavam, elas se divertiam. E Jesus, o que estava fazendo? Jesus viu a cidade e chorou sobre ela. E por que Jesus chorou sobre a cidade? Irmãos, Jesus, ele sabia, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas. Para o povo, era oculto tudo aquilo, porque eles viam Jesus como um rei, uma pessoa que ia mudar, governar. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas Jesus, ele entendia tudo, ele sabia tudo. Ele sabia que aquele povo que entrava com ele, que festejava, que se alegrava, fazia muito pouquinho lá na frente, era o mesmo povo que ia gritar: crucifica-o, crucifica-o. Naquele momento, o povo, ele não estava entendendo. Ele queria um governo. Eles queriam algo diferente. E Jesus poderia ser essa pessoa que ia mudar. Porque Jesus, ele enquanto esteve na terra, o seu ministério, quando ele começou, ele curava, ele libertava, ele perdoava pecado, ele saciava a fome daquele que estava com fome, ele multiplicava o pão, o peixe. E aquele povo, eles achavam que Jesus poderia governar aquela cidade. Mas Jesus, ele chorava sobre ela. Porque os nossos pensamentos, irmãos, não é o mesmo pensamento de Jesus. Os nossos pensamentos não são o mesmo de Deus. Vivemos época muito difícil.
E por isso devemos colocar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração sempre diante de Deus, sempre diante do Senhor, aquele que veio para buscar e salvar as nossas vidas, a nossa alma, saciar o nosso corpo, a nossa fome. Sim, ele sacia, mas o maior presente, a maior riqueza é a salvação das nossas vidas, da nossa alma. E a palavra do Senhor diz assim, e Jesus, o que estava fazendo enquanto o povo se divertia? Jesus viu a cidade e chorou sobre ela. A multidão pulava de alegria e Jesus chorava. A multidão festejava e Jesus soluçava. Olha, irmãos, a palavra do Senhor ela é muito rica e até hoje, muitas vezes, se não for através do Espírito Santo de Deus, nós não compreendemos. Nós não compreendemos, por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus, para compreender a palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações. Por que Jesus chorou quando viu Jerusalém? Sendo Deus e tendo onisciência, Jesus sabia que essa gente que gritava Hosana, logo estaria gritando crucifica-o. Ele sabia que um dos seus discípulos escolhidos, a dedo, Judas, o trairia. Ele sabia que outro discípulo, Pedro, o negaria. Ele sabia o futuro de Jerusalém. Ele estava com essa visão quando ele entrou. Mas o povo, ele não sabia. O povo, eles não compreendia o que Jesus estava sentindo. Olhando Jesus para 40 anos mais lá na frente, 40 anos para frente, ele viu a destruição que recairia sobre a cidade, sobre as mãos do imperador Tito e de suas legiões romanas, que destruiu Jerusalém através do general Tito, do imperador. Jesus estava vendo tudo isso, mas o povo não estava vendo. É da mesma maneira hoje. Muitas vezes nós não compreendemos, nós não conseguimos enxergar lá na frente. Até mesmo uma pandemia, quantos que nem se protegem, quantos que nem se cuidam, quantos que não conseguem entender e nem compreender o que está acontecendo hoje. Acha que é tudo uma brincadeira, mas milhares e milhares e milhares de pessoas estão morrendo, estão partindo, e milhares de famílias estão sendo destruídas por causa desta pandemia. Mas nós temos que crer, nós temos que confiar, porque o mesmo Deus que era do passado, é do presente e é do futuro. E Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, irmãos, nós não devemos temer, mas nós devemos crer que o Deus, o Todo-Poderoso, Ele age por nós. É Ele que cuida de nós. A nossa vida está determinada por Deus. Não é pelo homem, não é pelo governo, embora temos que respeitar e orar pelo nosso governo, porque também foi constituído por Deus. Mas a palavra do Senhor diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo essas dificuldades, esta crise que nós estamos passando, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Seu ministério, o ministério de Jesus,
estava quase no fim. Faltava pouco para que Jesus fosse crucificado, morto e sepultado. O tempo era curto. Ele tinha curado, ressuscitado seus mortos, limpado os leprosos, alimentado os famintos, perdoado os seus pecados. Porque Jesus veio buscar e salvar nós, que somos pecador. Entretanto, na maior parte dos casos, ele fora rejeitado. A palavra do Senhor diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitou. Os seus não o aceitaram. Ah, irmãos, como Deus é maravilhoso. E Deus já sabia de tudo isso. Porque nada é oculto aos olhos de Deus, desde o princípio até o final. O Senhor está no controle de tudo. Tudo caminha, tudo está caminhando para aquilo que o Senhor já determinou, que assim o fosse. Em João 1:11 diz: veio para os seus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então ele chorou. Descrença, rejeição entristecem a Deus, pois ele sabe as consequências. A descrença, a rejeição tem uma consequência. O Senhor está de braços abertos para nos receber. A palavra do Senhor diz que Ele está à porta e bate, esperando que nós venhamos a abrir a porta do nosso coração para Ele entrar e cear conosco. Deus nos ama, Deus nos amou de uma maneira tão especial, que entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Por isso nós não podemos rejeitar este Deus. Nós temos que crer, confiar, obedecer. A obediência nos leva a uma vida maravilhosa. Não que nós não vamos ter problemas, dificuldades, vamos ter sim, porque no mundo nós teremos aflição. O Senhor já nos disse que através dos problemas, das provações é que nós vamos crescer, é que nós vamos ficar mais maduro, não como criança, mais maduro. Temos que ser como criança sim, para herdar a salvação. Mas nós temos que ser crentes maduros. Crentes que crê, que confia. Irmãos, não é fácil. Há momentos que nós passamos por situações que achamos que tudo está perdido. Mas o Senhor tem sempre um escape. A nossa história ainda não acabou. O Senhor está no controle de todas as coisas. E nós temos que estar preparados sim, porque Ele já nos alertou. Ele já nos alertou de tudo isso que está acontecendo. Mas Ele ainda diz para nós, quando nós vermos todas essas coisas, não é para nós nos entristecermos, mas é para nós olharmos para o céu e ver que o dia da redenção está perto, está próximo. Por isso, irmãos, vamos crer, vamos confiar, vamos agradecer, porque o Senhor é Deus que protege os seus. O Senhor não vai nos abandonar. Ele está conosco, é uma promessa dele. E o Senhor, ele não volta com as mãos vazias sem antes se cumprir a palavra dele, na qual foi lançada. Ele vela pela palavra dele. Ele vela de dia e de noite para que cumpra a palavra dele. E a palavra dele está se cumprindo a cada dia. Isso para nós não é algo que nós possamos falar, não, eu não sabia. Não. O cristão, aquele que crê, aquele que lê as escrituras, aquele que estuda e medita, isso tudo ele sabe que ia acontecer. Por isso,
Nós não devemos temer, mas crer, confiar. Quando a porta do coração humano está fechada, ele se recusa a forçar a entrada. Quando o nosso coração está fechado, Deus se recusa a forçar para entrar. Porque Deus, ele não força. Ele deu para nós o livre-arbítrio. Ele quer que nós venhamos a acreditar de livre e espontânea vontade. Não é forçado, não é por medo, mas pelo amor. O amor que muda, que transforma. Ele bate, Jesus bate, e esperando que nós possamos abrir. Jesus bate, e Ele quer que eu e você, que nós venhamos abrir a porta do nosso coração, para que Ele possa entrar e cear conosco. Ele nos deu a capacidade de escolher, mas quando escolhemos a coisa errada, Ele sabe as repercussões que se seguem nesta vida e na próxima, e se entristece. Ele se entristece, mas Ele nos ama. E que possamos fazer sempre a escolha certa, irmãos, de estarmos firmes, de estarmos sempre prontos a ouvir e a obedecer. Jesus te ama. Jesus perdoou os nossos pecados. Ele está conosco todos os dias. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que sara as nossas enfermidades. É Ele que cura a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Irmãos, eu quero agradecer por esse momento, por essa leitura. Se não deu para entender, eu peço perdão e quero que o Espírito Santo de Deus entre em cada vida que está ouvindo esta mensagem e que esclareça a palavra dele nas nossas mentes e no nosso coração. Eu quero agradecer por esta oportunidade que estou tendo de falar do amor, de falar da gratidão que nós temos com o Senhor por ter nos chamado, nos resgatado. Hoje nós não somos cegos, nós não somos surdos. Nós conseguimos enxergar e ouvir, porque o Espírito Santo de Deus é que está conosco, é Ele que faz nós compreendermos e entendermos a palavra do nosso Deus. É essa palavra, irmãos, que eu quero deixar para cada um que o Senhor falou comigo e quero que o Senhor também fale com cada um. Vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, obrigado porque o Senhor tem curado, libertado, protegido o teu povo, a tua igreja. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer. Senhor, o quanto o Senhor tem feito para conosco, o quanto o Senhor tem nos livrado, Senhor. O quanto o Senhor tem nos protegido, Senhor. Toma o teu povo, toma a tua igreja, Senhor. Toma, Senhor Jesus, cada vida, cada família que está sofrendo e chorando, Senhor, pelos seus mortos, Senhor. Senhor, toma esta nação, este país, toma este mundo, esse planeta, Senhor, nas tuas mãos. Guia, Senhor, os passos de cada um, Pai. Eu sei que o Senhor está no controle, Senhor, de cada detalhe, Senhor, porque nada é oculto aos teus olhos. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Um abraço para cada um. Amém.